eu seja indígena, nós temos que estudar e pegar o conhecimento da universidade colonial branca racista, porque estar na universidade, nós sabemos que é uma posição de certo privilégio, porque enquanto eu estou estudando, o meu parente está se matando de trabalhar no mercado, na cidade, pelo menos no contexto urbano. Eu vejo parente meu que é morador de rua, então eu não me sinto confortável em estar na universidade, mesmo que seja um lugar de luta, porque hoje nós guerreiros, a nossa arma é o conhecimento. Seja indígena, reproduza a sua cultura, mas seja guerreiro, seja guerreira também, e use o conhecimento para se proteger, para estar junto, para se organizar. A aldeia é um lugar de festa, é um lugar de curtir, mas também é um lugar de se organizar, de evitar, já que nós somos o futuro, porque o futuro é ancestral, então nós temos que ser um exemplo de ancestral. Você entende? Cada um de nós pode carregar uma semente que pode ser plantada no coração de qualquer pessoa. Uma das questões que são muito pertinentes para mim é a autoidentificação, porque tem uma das coisas que eu tenho uma autocrítica como indígena, de achar que eu não sou perfeito. Então, as minhas críticas, eu tento passar um pouco de consciência, porque nós sabemos que não tem como você evitar reproduzir certas coisas. Então, estereótipos, racismo, preconceito, eu não acredito que seja prática de um bom ancestral. Eu, como membro fundador do coletivo Twiri, eu tento estar sempre junto com meus parentes, conversando, juntando, tentando institucionalizar o coletivo junto à instituição branca, para podermos termos voz. Porque eu estou naquele campus rural há 3, 4 anos e não tem um dia que eu sofria racismo, não tem um dia que eu não vejo uma menina indígena sofrer assédio, e eu não consigo olhar isso com bons olhos, não consigo ficar calado. Mas infelizmente, quem aqui é universitário sabe que o campus é um lugar hostil. O que você faz quando você está num lugar hostil? Você se defende. E a autodefesa indígena é a organização, é a comunidade e a partilha. Eu gostaria de falar que a educação indígena, ela tem uns pilares. E eu não espero que um parente meu chegue na universidade se ele não tem uma educação forte no seu território. Porque eu vim da zona rural, de Guaratiba, do Rio de Janeiro. Eu, durante 20 anos, eu sofri tudo que é tipo de atrocidade racista e preconceituosa que você possa imaginar na sua vida. Se hoje eu não tenho meu canto, a minha língua, porque uma violência branca europeia veio aqui tirar. Então, para mim honrar os meus ancestrais, eu luto e luto todos os dias, vou lutar até morrer, para que o continente e todas as nações indígenas, seja Tupinambá, seja Cocama, Puri, Guarani, o que for, retomem o seu orgulho, porque nós somos um povo forte e orgulhoso. E eu sou uma pessoa que eu tento criar um conhecimento para juntar e jamais dividir meus parentes. Então eu acho que tem certas práticas que chegam a ser estúpidas no nosso meio, porque nós somos um continente só, nós somos só um povo. Nós não devemos reproduzir a diferença e achar que uma nação é maior que a outra, que eu falo a língua e eu sou melhor que o meu parente que está sofrendo racismo, entende? Eu espero que cada um de nós aqui, a partir desse dia, porque nós estamos numa aldeia ancestral, esse território aqui, ele é fortíssimo. Com a chegada do manto Tupinambá, que é um dos maiores ancestrais vivos que nós temos, a força espiritual do Rio de Janeiro está gigantesca. Eu não tenho palavras para falar como isso mudou minha vida. Eu consegui ir com o Cacique Urutau ali no Museu Nacional. Eu estive de frente com o manto Tupinambá e eu vi ele e ele me reconheceu como um dos legítimos herdeiros de Cunhambebe, no Rio de Janeiro. E como essa força espiritual, eu espero juntar todos os meus parentes, seja retomada, seja aldeamento, porque nós temos que ser um povo só. O nosso futuro é indígena. Para chegarmos no futuro e dermos o exemplo, nós temos que ser melhor do que a sociedade europeia racista e ladra que foi feita nesse território. Nós somos melhor, porque nós somos um povo só. E nós não devemos ter preconceito, racismo e estereótipo. Isso que eu acredito. Aturral, Catureté. Valeu, Breno. Muito forte a fala, né? Realmente são muitas dificuldades assim que os jovens indígenas enfrentam, independente do território que eles saiam, mas a nossa cultura que a gente carrega, infelizmente, ainda sofre muito estigma, muito preconceito da sociedade.
E eu acho que agora eu queria convidar aqui o cacique Oswaldo Chapai, que é liderança, para poder falar um pouco da experiência dele, enquanto também um comunicador, enquanto jornalista, enquanto um jovem também que passou por esse processo, deve ter uma experiência muito grande para compartilhar, então peço para poder entrar na conversa. Obrigado. Então, Zé Carol. Oi. Microfone. Tá rolando, não? Bom, boa noite, Zé Caroca, a todos. Falar sobre o ensino superior, né, primeiramente vamos falar sobre o ensino de base, né, para poder chegar até lá, porque essa dificuldade veio das nossas bases, porque exatamente sabemos que o Estado, muitas vezes, ele não entrega o ensino que é preciso para poder chegar ao ensino superior. Então a dificuldade começa daí. E também falar sobre o apoio emocional que muitas vezes não temos dentro das universidades. Algumas universidades nesse dia têm, mas tem parentes que têm esse problema de não falar, de não saber se comunicar com o psicólogo. E por isso que muitas vezes acaba desistindo, porque a dificuldade também existe na permanência, né? Que se a gente for pensar muito bem sobre isso, a gente ter essa permanência, existe várias dificuldades em torno disso, principalmente para quem mora no território, se deslocar do seu território, da base, para a cidade. Eu batei muito por isso. Quando eu estava estudando na cidade, morava na aldeia, me deslocava. E me tive que me deslocar 600. E tinha que me deslocar 60 quilômetros da aldeia para minha cidade. Isso de segunda a sexta. Então é uma dificuldade que a gente não tem de um apoio financeiro também, que muitas vezes não temos. Eu estudava na escola privada, universidade privada da minha cidade, sendo bolsista, porém tem essa questão financeira. E por muitas vezes o preconceito e a discriminação também dentro das nossas universidades, na cidade, é muito grande. Então, gente, o que eu quero dizer é que nós temos o direito, aliás, o estudo não é um privilégio que nós temos, é um direito, como todos. E ressaltar mais. Obrigado, gente. Gente, lembrando que quem tiver alguma questão, alguma pergunta, pode perguntar também para cada um dos convidados. Agradeço a fala do Oswaldo, cacique, Guajajara. Muito importante, uma jovem liderança aqui representando também o povo Guajajara, do Maranhão. E seguindo, vamos para uma outra região, lá que para mim é uma satisfação muito grande ter alguém de Santarém aqui, lá da nossa região do Pará, sudoeste do Pará. E vou pedir agora para a Mayara Arapium poder compartilhar com a gente também. Ela que está ingressando esse ano, gente. É a primeira vez que a Unicamp faz o vestibular indígena lá em Santarém. Então é uma oportunidade para os jovens de Santarém também virem para a Unicamp estudar. E quero que você fale um pouco para a gente, Mayara, como é que está sendo para você essa mudança de Santarém para cá, para o Unicamp. Como é que foi esse processo? Como é que é isso com a sua família também, largar o seu território, estar nesse espaço novo agora? Pode ser? Oi. Boa noite. Oi. Boa noite. Como o Lucas, né? O Lucas falou, eu sou a única Arapium que ingressou esse ano na Unicamp, no primeiro vestibular que teve em Santarém, da Unicamp. Eu já estudava na Universidade Federal, na UFOPA, mas eu não era o curso que eu queria estudar, então eu resolvi fazer o vestibular da Unicamp e passei no curso que eu queria fazer, que era Educação Física, e precisei me deslocar da minha cidade, que é no Pará, até São Paulo, Campinas, mais precisamente, para estudar, fazer o que eu estou fazendo, que é Educação Física, e foi o maior desafio da minha vida, eu confesso, porque eu sou muito nova, eu tenho 20 anos,
foi mais difícil para os meus pais do que para mim. Eu estar aqui, meu pai é a liderança da minha aldeia, então obviamente ele queria que eu ficasse na minha cidade, estudando numa universidade indígena, fazendo superior na UFOPA, que também eu entrei pelo vestibular indígena. Porém, eu sempre quis ir mais alto, sempre quis ir para mais longe, sempre quis enfrentar esses desafios, ocupar espaços. E eu acredito que eu estar fazendo isso, não só pelo meu estado, pela minha etnia, pelo meu povo. Eu tive uma fala hoje que o Coirém é uma luta não só do povo Guajajara, mas de todos os outros povos, dos nossos povos. O povo Tupinambá, que ocupou primeiro esse espaço, mas hoje nós lutamos por essa mesma causa. E dentro da Unicamp, falando como está sendo, eu confesso que é um desafio grande desde me deslocar de lá. Eu precisei me deslocar de um lugar completamente diferente. O lugar que eu estou ocupando é completamente diferente do lugar que eu cresci. Eu nasci e me criei na aldeia, desde sempre, estudei na aldeia, nunca morei na cidade. Comecei a morar na cidade com meus 15 anos e do meu ensino médio eu já entrei para a faculdade, onde eu estudei 2 anos. De lá eu vim para a Unicamp, então eu sempre tive esse contato com pessoas tanto indígenas quanto brancas. Porém, aqui é diferente, é muito diferente da minha cidade. Quando eu estudei na UFOPA, querendo ou não, eu tinha parentes mais próximos da minha etnia, principalmente do lugar que eu cresci, do lugar que eu me criei, então eu tinha contato com o meu povo diretamente. E quando eu cheguei na Unicamp, eu não tive esse contato. Eu tive contato com pessoas de outras etnias, com pessoas de outras culturas, embora fossem indígenas, não era da mesma cultura que eu, não era do mesmo território que eu, então eu tive que aprender a conviver com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E a Unicamp é a segunda melhor da América Latina, porém eu enfrentei muitos desafios para vir para a Unicamp, por exemplo. Meu estado é muito longe do São Paulo, então a gente teve que desembolsar um valor muito alto para vir para São Paulo. A Unicamp tem uma ajuda de custo, porém essa ajuda de custo eu recebi já quando eu cheguei em São Paulo. Então eu tive que, minha família na verdade teve que dar um jeito para me vir. Além disso, eu acredito que ocupar o espaço na Unicamp é uma luta diária. A gente que é indígena entra pela cota indígena e não entra diretamente no nosso curso. Isso já começa daí o desafio. A gente precisa fazer 1 ano de percurso formativo indígena na Unicamp para aprender para poder entrar no nosso curso, ou seja, a gente está fazendo 2 vezes o mesmo processo. Caso eu não consiga passar pelo percurso, eu não vou conseguir entrar no meu curso, então isso já é meio que não está ocupando o meu lugar da forma correta que eu queria estar ocupando. Obviamente eu queria entrar como todos os outros entram, como todas as pessoas de outras cotas entram, cotas dos não indígenas. Eu acredito que eu ter passado um vestibular já é uma prova de que eu, sim, devo ocupar o espaço que eu estou ocupando, que é meu por direito, que eu estudei para entrar e que eu sou capaz de chegar até o final, até além do que eu pretendo chegar. Então, eu acho que essa luta é diária mesmo. A gente está ocupando esses espaços, todo dia a gente está ocupando espaço. Eu acho que a gente ganhar respeito é a gente estar ocupando esse espaço independente de ter pessoas indígenas ou não. Eu acredito que eu estar ocupando esse espaço agora como a única da minha etnia já é um grande avanço para mim, porque eu sou a primeira, mas eu quero trazer mais do meu povo para cá. E eu acredito que eu estou representando não só um povo, não só o meu povo, estou representando todos nós que estamos aqui. E eu estou na luta diariamente, não é só por mim, não é só pelo meu povo, é pelo povo de vocês, pelo nosso povo. E não é só uma luta no ambiente universitário, é uma luta diária de todos nós, todo mundo sabe disso. E é isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui também, ocupando esses espaços, não só como uma pessoa da minha etnia, mas como uma pessoa indígena que nasceu e cresceu na aldeia. Eu realmente já tenho o sangue indígena desde que eu nasci. Meu pai é cacique da minha aldeia, meu avô era cacique antes do meu pai. E eu pretendo continuar levando isso adiante, me formar, fazer o que for possível aqui e, se Deus quiser, voltar para minha cidade. E é isso. Muito obrigada.
Muito bom. Muito obrigado pela fala. É muito difícil realmente, porque eu acho que assim, o estudante indígena, até quando ele tem o acesso à universidade, a universidade também quer encaixar ele em algumas caixinhas, né? Eu acho que só pode ter graduações que são para indígenas, outras não pode. Então, assim, aqui na UFRJ, por exemplo, a gente só tem cota para indígena na pós-graduação e no programa de antropologia. Então, o indígena só pode ser antropólogo, não pode ser médico, não pode ser engenheiro, não pode ser geógrafo, advogado. Então, a gente precisa ampliar isso aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né? E acho que é muito interessante que eu vi a biografia da Vanderleia, e ela faz engenharia civil, né? Que é um curso que aqui também, quando a gente olha para a universidade, é predominantemente branco também. E eu queria que você também falasse como sua experiência como uma mulher, cubel, e fazer... Desculpa. Cubel. Então, uma mulher cubel que faz engenharia civil na Unicamp, poderia falar um pouco pra gente. Bem-vinda. Pera aí, gente, me informe, desculpa. Informe rapidinho. São os motoristas dos dois carros. Um HB20 branco de placa com início FWG e um Ford Ka preto de início REJ. Por favor, vão lá para o estacionamento e reajustem lá a posição dos carros, porque está ocupando 2 vagas e está impedindo outras pessoas de virem estacionar aqui para estar presente. Obrigado. E, gente, lembrando do bom senso na hora de estacionar o carro, para não atrapalhar. Vamos lá. Vanderleia, por favor. Boa noite. A minha experiência como universitária na engenharia civil, ela é muito ruim, na verdade, porque a engenharia civil tem muita gente branca, tipo, literalmente muita gente branca. Então, a gente tá ali ocupando aquele espaço e o tempo todo a gente também tem que lidar com olhares de que, tipo, eles olham pra gente como se a gente não entendesse. E eu já cheguei a encontrar pessoas que falaram pra mim, assim, que eles nem sabiam que existiam indígenas. E eles, tipo, o tempo todo falavam, tipo, nossa, de onde que tu veio? E eu ficava... E isso deixa a gente tão desconfortável até de ir pra universidade. E eu acho isso também um desafio. De eu ir pra aula e saber que vão me olhar. Tipo, independente do que eu esteja fazendo. Tipo, eu tô só ali querendo estudar, mas eles vão me olhar de uma forma diferente. Mas a gente sente quando alguém tá olhando pra gente só, tipo, ai, olha, que pessoa diferente. Não, eles olham com maldade mesmo. Então, é muito difícil pra mim. Tô até nervosa, porque é muito difícil pra mim, pra todos nós, na verdade, da gente tá ali ocupando aquele espaço. E é o que a gente sempre fala no coletivo, que a gente tem que aldear a universidade. A gente também tem muito para ensinar. E é isso que a gente vem falando, de que o tempo todo é a gente aprendendo o que o branco quer ensinar. Sendo que a gente tem a educação indígena, a gente tem muito para ensinar. E ter uma troca, tipo, é como se fosse uma troca. A gente ensina e aprende também. Tipo, com todos... Ai, eu tô bem nervosa. Mas pra mim é muito desafiador, porque eu saí de São Gabriel da Cachoeira e eu sou uma filha caçula. Então, pra mim, era o tempo todo as pessoas me olhando, até porque eles têm muitos estereótipos em cima da gente. Tipo, por eu ter um cabelo enorme, eles ficam tipo, nossa, olha lá, o Índia. Que foi que aconteceu ontem mesmo, anteontem, na praia, tipo. O tempo todo isso. E pra mim é desafiador, repetindo de novo. E falando sobre o percurso formativo, que eu acho uma falta de respeito o percurso formativo, porque a gente literalmente já passou pelo vestibular e eles estão ali mostrando que, tipo, não, a gente não quer vocês aqui. Tipo, e foi isso que acontece até hoje na Unicamp, de que professores são assim. E a educação, ela é muito precária no Amazonas, então a gente não tinha, tipo, a gente pega cálculo 1 em engenharia civil. Eu nem sabia sobre cálculo 1, tipo, a matemática, a gente não tinha, a gente não tava no mesmo nível que eles, mas isso é Brasil mesmo, né, que é
educação é paia. Enfim. Mas é porque é literalmente isso, a política de educação, ela é muito podre. Mas é porque a gente... mas ela é podre mesmo, porque a gente não tem, a gente tá o tempo todo lá, eles botam gente como se a gente não fosse igual, mas é literalmente por isso. Porque a gente não estudou que nem eles. E todas as pessoas da engenharia civil lá fizeram pré-vestibular, fizeram um cursinho. E a gente não tem isso, até porque são pessoas ricas, têm dinheiro, a gente não tem. E ali a gente fica ali